Fala galerinha, tudo bem com vocês? Né? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? Como eu não sei o horário que vocês viram essa aula, eu vou falar um pouquinho dos jogos de tabuleiro hoje com vocês, né? Espero que essa aula venha para contribuir para mais uma manifestação cultural de esportes para vocês aí, que o tabuleiro também são jogos também, é uma atividade física legal, estimulando não só a parte motora de mãos, mas principalmente a parte mental, nosso sistema nervoso. Então nosso cérebro adora ser desafiado. E uma forma de ser desafiado é através dos jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, gente, eles utilizam superfícies planas e pré-marcadas com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas, ou seja, é, é sempre em cima de uma madeira ou em cima de uma própria folha que você mesmo possa construir ou imprimir de algum site, algum jogo e fazer uso, né, respeitando as regras de diversos jogos que nós temos disponíveis por aí. Esses jogos, eles têm por base a estratégia, né, e tem também aquelas pessoas que dependem da pura sorte para poder ganhar uma partida, ou uma mistura dos dois. Então nem sempre contém só estratégia e nem sempre vai ter só sorte. Geralmente, o objetivo de cada jogador é o que? Derrubar o seu oponente. Né? Os jogos geralmente são de duplas, né? A maioria dos jogos são assim. E o objetivo é, né, vencer o seu oponente. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam sempre uma batalha entre dois exércitos. Inclusive, muitos jogos como o War, né, e entre outros aí, ainda tem essa característica, né, de vencer batalhas, exército, esse tipo de fundamento. A maioria dos jogos tabuleiros, né, modernos ainda são baseados em derrotar os adversários em termos de objetivos, posições ou com acúmulos de pontos. Ou seja, nós temos diversos tipos de jogos. Né? Tem jogos que sejam para derrubar o oponente com objetivo, tem outros de acúmulo de pontos, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os primeiros jogos têm vestígio lá em 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, muito antigo, lá na Mesopotâmia, lá em Egito. Acredito que vocês devem ter, né, tido um pouquinho de aula de história lá no Fundamental 1. Então essas regiões já continham. E como é que eles descobriram isso? Em escavações. Então quando eles entravam em caverna ou quando eles descobriam alguns fósseis, né, eles identificavam muito desenhos assim nas paredes que demonstravam, né, as pessoas jogando, né, ou fazendo prática desse tipo de atividade. O Senet e o jogo real, BUR, são jogos mais antigos aí do tabuleiro. E eles eram chamados também de jogos de passagem da alma, né? Então tinha todo um significado naquela época. Inclusive o Senet e o jogo real, né, de UR, de Ur, né? Jogo real de Ur, o jeito de falar ele, o jeito correto de falar ele, são jogos que estão fazendo sucesso ainda, principalmente nessas regiões mais, né, antigas, aí, povos mais antigos, né? Rússia, lá no Egito, né? Eles ainda fazem prática. Depois eu vou até mandar um vídeo para vocês legais, uns vídeos bacanas onde vocês vão ver as pessoas ainda jogando, inclusive as pessoas mais velhas querendo levar essa tradição para os mais novos, os filhos e os filhos levando para os outros filhos, né? Ou seja, do avô para o pai, do pai para o filho, para manter viva, né, uma tradição que é antiga, mas ainda muito gostosa de ser praticada. Até quando eu assisti o vídeo eu falei, caramba, tô até interessado de investir nesse jogo, porque como eu disse, o jogo acaba estimulando bastante o nosso cérebro, fazendo com que a gente, né, crie estratégias, seja mais criativo, tenha pensamento rápido, tenha um pensamento lógico mais apurado. Então vale a pena o investimento nos jogos de tabuleiro. Os jogos eram itens indispensáveis até após a morte, pois os povos daquele período acreditavam que o ato de jogar poderia ser uma forma de diversão eterna. Então, ou seja, as pessoas morriam lá, né, e durante o velório, o que as pessoas faziam? Elas juntavam os bens pessoais, né, e jogavam dentro do caixão no túmulo ali daquela pessoa que estava sendo enterrada. Era como se tivessem deixando algo para salvar eles do tédio infinito. Eles acreditavam que quando as pessoas morriam,
né, e até hoje ainda deve ter essa crença, eu não sei, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso. Cada país vai enfrentar a morte e acreditar a morte de uma maneira. Era uma forma de entregar, deixar com eles algo que fizesse interagir. Eles acreditavam que aquela pessoa ali ficaria embaixo da terra e não ia ter nada para fazer, ia ficar muito tedioso. Então, né, distribuindo esses pertences, a pessoa teria o que fazer. Aqui são alguns jogos de tabuleiro, né? Inclusive aqui, ó, esse aqui é o jogo do Ur, né? Aqui são jogos mais tradicionais nossos, como a dama, como o próprio xadrez. Ó, o Ar aqui também, que é muito tradicional nosso. Aqui tem uma lista dos 11 melhores jogos de tabuleiro de 2019. Né? Então, os colonizadores de Catan, Zombicide. O Banco Imobiliário, engraçado, ele nunca sai, né, cara? Ele sempre tá presente, né? É um jogo muito antigo, né? O Ar tá ali, o Jogo da Vida, o Detetive. Todos esses jogos acredito que não sei se vocês já jogaram, mas eu já tive o prazer de jogar pelo menos uns 5 daí. E gosto muito, principalmente quando estou com os meus amigos. Quando os jogos de tabuleiro chegam no Brasil, a invasão dos jogos de tabuleiros no Brasil, ele chega lá em meados da década de 70 e 80. Ele era muito comum, assim, né? Principalmente naquelas tardes de chuvas, na casas de visitas de primos, amigos aí, não tinham o que fazer na rua, no quintal, então vamos fazer o quê? Jogar. Né? E os jogos eles vão perdendo destaque com a chegada dos jogos digitais. E aí esse tipo de jogo ele vai saindo um pouco de cenário. Mas nem por isso eles deixam de ser, né, um produto importante no mercado. Eu pego por mim mesmo. Eu quando vou jogar algum jogo virtual que seja, vai, videogame, eu gosto dos jogos antigos. Vem surgindo essa nova tendência. Né? E os jogos de tabuleiro são jogos antigos que eles vêm despertando cada vez mais essa curiosidade entre os mais velhos. Então eles acabam não saindo das prateleiras. Você entra em qualquer loja hoje de brinquedo, você acha um ar lá, você acha um jogo da vida, você acha um banco imobiliário. Então são jogos que não saem. E todos eles são jogos de tabuleiro, sim. Ó, no Brasil, os mais tradicionais: dama, xadrez, gama, trilha, ludo, ó, banco imobiliário. Tem algumas espécies de xadrez japonês e xadrez chinês. Vai mudar só a estrutura do tabuleiro. Então vale a pena depois a gente investigar um pouquinho mais sobre isso. Por que jogar jogos de tabuleiro? Como eu falei para vocês no começo, não são apenas uma alternativa de lazer para se divertir, mas a sua prática ela vai incentivar muita coisa dentro do seu cérebro. Então, ou seja, a capacidade de memória sua aumenta, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. E principalmente o raciocínio rápido. Você pega o xadrez, por exemplo, o xadrez em competição, ele tem tempo para você resolver, né, sair de uma situação que te encurralaram. Então, estimula também o raciocínio rápido. Então, tem diversos, né, fatores que vão favorecer para que você jogue sim, pratique mais jogos de tabuleiro para desenvolver essa capacidade do seu cérebro, né? Ensiná-lo ele a pensar de forma diferente. Tem uma certa diferença de jogos de cartas e jogos de tabuleiro. Né? Os dois são jogos de mesa, mas jogos de cartas são jogos de baralho, como truco, rouba-monte, a famosa cacheta aqui em São Paulo. E jogos de tabuleiro são dama, xadrez, ludo, entre outros também. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. A aula é curta, é só para vocês saberem um pouquinho da história, né, dos jogos. Vocês veem que são jogos antigos. Eu vou passar uma atividade, né, na sequência para vocês fazerem. Espero que todos vocês tenham gostado. Né? Foi um prazer aqui dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Quem tiver dúvida, manda mensagem para mim lá no Face ou no WhatsApp, quem tem. No próprio canal do YouTube também vocês conseguem mandar mensagem. E a interação é bom, porque eu aprendo, vocês aprendem. E isso torna-se mais rico, né? Então, um forte abraço para vocês. Se cuidem, em breve todos nós estaremos juntos.